Então, voltando aqui com o nosso bate-papo, nosso podcast aqui, com os especialistas aqui do transporte, nossos diretores e o presidente do CETRANS, a gente vai falar um pouco aí da resolução da NTT 6084. Essa resolução ela atualizou agora, em 17 de julho, já está valendo a partir de 17 de julho, e ela vem reforçar alguns pontos da resolução anterior. A questão mais importante é a integração total do sistema da NTT. Então, para você ver como isso está tão avançado, eles estão cruzando todas as informações, né, com todos os documentos fiscais, né? Então, você tem o CTE, você tem o MDFE, você tem o CIOT, você tem a nota fiscal eletrônica e todos os documentos seguro, fiscais. Né? Ele cruza todos os dados, né? O fisco, seguro o também, financeiro, o seguro, né? De carga, de proteção então, de carga. Né? Todos os órgãos se comunicam, né? Exatamente. Então, tudo isso está sendo cruzado, né? Os principais pontos que tem nessa resolução é justamente para falar do que a gente estava falando aqui no tema anterior, que é do piso mínimo. Então, isso ficou uma coisa muito em evidência, porque isso está se discutindo no Congresso e está criando muita discussão, porque todos os lados ali têm interesses e a gente precisa entender qual que é a melhor opção para o TRC, porque senão começa a ficar insustentável, né? Mas já digo que tá. Mas já tá, né? É uma coisa muito complicada, né? Então, eu até pergunto para você, Marcel, que é o nosso presidente aqui, essas demandas que estão vindo, os custos vão aumentando para as empresas, certo? E o que a gente hoje, né, consegue fazer aí para poder seguir essa resolução? Você viu que nessa resolução, na verdade, é uma continuação da MP do frete mínimo, né? Ela pede para a NTT criar uma resolução sobre vários temas. Todo mundo está sabendo que vai ter tabela de frete mínimo agora saindo para veículos acima de 500 quilos. Então, às vezes, você está saindo de van e não gera MDFE, vai precisar gerar CIOT e MDFE. Vai criar uma tabela, se você tem autônomo, que tem uma vanzinha, um Iveco, tudo isso aí vai ter uma regulamentação e um frete mínimo. Então, a gente tem que tomar um cuidado dentro da empresa com, eu acho agora, essa parte de veículos menores, certo? Porque vai sair uma tabela nova com menor de 500 a 3.500 quilos, não é isso, Fernando? É isso, né? Isso, são os veículos vai uma Fiorino ou um furgão, que eles não se enquadravam, né? Então assim, a coisa que ninguém tá esperando. Iniciava de 2 eixos. Mandava o cara viajar aí às vezes e não sabe se estava dentro do frete. Acho que na verdade tá meio confuso, né? Porque as transportadoras com veículos menores enviavam veículos pequenos para fazer determinadas operações e, teoricamente, teria que pagar ali o custo de um veículo toco, por exemplo, que é o que entra na tabela do piso mínimo. Então, no caso da minha própria transportadora, a gente teve muito problema com isso aí, de enviar uma carga dedicada num furgão, numa van, e ter que considerar aí um frete de um caminhão toco de 6 toneladas. Então, Douglas, essa questão... Às vezes uma Fiorino que leva até 500 quilos, ela pode levar uma carga de 100 quilos, mas ela entra como transporte remunerado de carga, ela tem um registro na NTT, então ela tem que cumprir. E lembrando, a legislação, o que importa é o PBT do veículo. A NTT não quer saber se você está com uma Fiorino de 500 quilos de PBT levando 100. Ela vai categorizar o veículo. Que veículo que é? Fiorino. Quanto é o PBT desse carro? 500 quilos. Ela vai fazer o cálculo em cima dos 500 quilos. Então tomem cuidado com o peso também. Não tem nada a ver o que você vai carregar de carga. Pegou lá, peso bruto total do veículo. Todo documento de veículo tem esse PBT lá, que é o peso bruto total. A NTC, quando você cadastra o carro na NTT, ele pede lá um tara, lotação e PBT. Quando cadastra um veículo lá. Olhem bem como é que está o cadastro de vocês também. Uma coisa importante, entrar na NTT e ver se está certinho o valor. Porque aí ele vai puxar ali, ele vai falar que nem um toco. Ele puxa lá 4.500 quilos. Ele vai fazer uma tabela em cima, vai puxar a tabela de 4.000, de 2 eixos. Então, não vai achando, mas eu só vou levar 300 quilos na minha van. Eu só vou levar 450 quilos, menor que a regulamentação numa Sprinter. Esquece, a Sprinter é 2 toneladas
de PBT, vai entrar como frete mínimo. Então, porque você tem hoje essa modificação que é dos coeficientes, sim, que tem vai lá ser criado, quilômetro né? rodado, por eixo. Era uma pauta do setor, né? uma pauta. Veículos de alto desempenho, então você tem esses vários critérios. O Fernando também faz importação aí, também usa às vezes Fiorino, furgão, van, né? O Marcel também tem essa operação, o Douglas também tem operação com veículo médio e veículo pequeno, então isso aí é muito importante o transportador estar bem alinhado, bem atualizado dessas informações em cima das leis, das resoluções que a gente está pautando aqui, certo? Tá enrolado, eu acho que assim, tá enrolado, não sabe o que fazer, tem várias calculadoras de frete que tem hoje aí, que ela dá o valor do frete mínimo. Então, se você vai fazer uma cotação, vai pagar alguém, vai pegar um agregado hoje, qual que é a forma de você pegar o agregado? Colocar ele na rota lá no roteirizador, dar uma olhada qual é o piso mínimo para você sair dali para cima. Se você pagar dali para baixo, a NTT vai entender que você está pagando abaixo do piso. Quer dizer, se ele der esse recado, eu acho que é uma coisa muito importante, é um pedido também nosso. Tinha que dar essa opção de falar, você tem certeza? Porque dá o tempo de você falar, acho que eu escrevi alguma coisa errada, ou a cidade está errada, né? Sim. Então eu acho que é importante. Agora, se você der sim numa operação dessa, não sei precificar, usa a tabela de frete mínimo, porque ali pelo menos tem um mínimo que você vai ter que cobrar, ou vai ter que pagar, né? Ou cobrar do teu cliente se for frota própria, ou pagar para um terceiro se ele for autônomo. Esse é um item importante dessa resolução. Eu tenho dois que eu acho, esse e os 3 seguros. Gente, quem não tem as 3 apólices de seguro, porque tem RCF, que é aquele seguro de veículo próprio, frota, achando né? que está tendo cobertura, não vai ter. A NTT falou pra gente que essa revalidação anual, ela vai entrar lá na SUSEP e vai consultar se suas apólices estão ativas. Então vamos dizer que você não pagou uma apólice lá e ela cancelou. Se você não tiver uma apólice ativa, você não vai renovar o NTRC. Então, 2 pontos dessa resolução aqui que eu falo, fiquem espertos. A gente vai fazer muito programa, né, Fábio? Sobre esse assunto. Precisa sempre estar atualizando, porque é uma coisa que toda semana está mudando. Outra coisa, não entendeu nada que a gente está falando. Se quiser, pode até vir aqui, que a gente dá uma assessoria aqui mesmo. Sim. Tem a Renata, que a gente atende. Você falando agora do seguro, você imagina o cara que demora para renovar o seguro, e aí ele renova, e aí demora para emitir essa apólice, você vai querer gerar um documento, está constando que você está sem apólice. Imagina. Nossa, eu não tinha uma boa. Você tem que gerar documento. E for bem na sua renovação. Tem que estar A gente passa isso com a Receita Federal, cara, em seguros de carga dentro da Receita. A gente tem que fazer uma renovação lá. Se não tiver renovado, a gente não consegue carregar. O que eu acho é que esse tema, todo esse assunto sobre o frete mínimo aí, talvez dê uma balizada no mercado, certo? Porque tinha muita gente que fazia seguro, ficava um ano com a apólice, não pagava nada. Não pagava o prêmio? Não pagava o prêmio, porque o meu cliente sempre falava assim, eu falava para ele, você não tem que pedir a apólice de seguro do cara, você tem que pedir a guia de pagamento do seguro, para você saber se você tem seguro. Marcelo, é muito mais complexo a parte do seguro, né? As pessoas olham lá, eu cotei aqui, a transportadora falou que tem seguro. Aí você ter seguro, é diferente de você averbar o seguro, você seguir a gerenciadora de risco, você pagar os prêmios, é diferente só de você ter o seguro. Eu posso fechar uma apólice aqui e eu não estar cumprindo nada dela. E a hora que tem um sinistro, aí sim a gente vai ver que realmente... Você está entrando dentro do assunto ainda. Mas é a questão de empresa para empresa, né? Aí já não... A empresa que é séria vai seguir o gerenciamento de risco, vai pagar o prêmio. Que assim, depende, a gente vê aqui no CETRANS tem muito tipo de operação e às vezes a pessoa, você vê que às vezes você escuta o cara falar que ele saiu com uma carga sem averbar. Pode acontecer de você ter uma previsão dessa se você tem essa previsão legal dentro do seu contrato. Eu já tive uma operação que não falava, não dá para fazer, e eu faço todo final de dia, eu gero uma remessa só depois. Mas hoje em dia, tipo assim, eu saí com uma carga, não averbei, estou sem seguro. O cliente tem ciência disso? Que se o transportador dele não averbou aquela carga na saída, se roubar a carga, ele não recebe?
Então, esse negócio de assegura que o Fernando falou, é um tema para um podcast só de Tem seguro de novo. umas cláusulas, né, que eles colocam que o veículo que faz coleta, que não é a viagem principal, ele até com uma ordem de coleta, uma minuta, um documento de transporte, considera-se o seguro acobertado. Aí depois você gera a viagem principal, por exemplo, a gente faz coleta na Grande São Paulo, consolida a carga e depois gera uma viagem para entregar no interior. Aí aquela viagem que vai para o interior, que vai contemplar todas as notas, aquela viagem lá que é averbada. Aquele carro de coleta tem um documento específico ali à parte que, dependendo do que você negocia com a sua seguradora, mas isso aí é particularidades, né? Não é uma regra. Então, na hora de montar o seguro tem que ter muitas coisas claras. Nós estamos aqui em 4 transportadores e cada um com um tipo de modelo. É modelo, sim. São todas transportadoras rodoviárias de carga, mas cada um tem o seu modelo. Se tivesse No mais meu, 3 cara, pessoas aqui, ia ser mais 3 Ia ser diferente. mas 3 modelos de transporte. Então, ou seja, o que o Douglas acabou de dizer é o quê? O modelo dele, ele tem que sentar com a corretora de seguro dele e passar como que funciona, e eles vão emitir uma apólice de seguro em cima do que ele foi mencionado. Agora, se ele não menciona nada disso, a tua carga, como que a seguradora vai saber? Exatamente. Depois que tem o sinistro, tenta você falar que funcionava dessa forma a tua operação. Exato. O que a gente vai deixar aqui, dá até uma dica para o transportador, é para ele mesmo, sei lá, buscar, né, detalhes sobre essas novas regras e buscar informação sobre o CIOT, sobre essas novas regras, sobre fiscalização. Se ele puxar lá toda a mudança do TRC que teve em 2026, ele vai ver bastante coisa. Então, a ideia é que a gente coloque aqui as informações e ele vá atrás. Essa parte do seguro aí, a gente tem um serviço que é uma empresa patrocinadora nossa aqui da entidade, que é muito boa, entende do assunto, que é a Pancari, né? Exato. Então a gente tem a Lúcia, eu tô com dúvida de fazer uma apólice, ou não sei como é que tem, a gente tem uma pessoa que responde o que ele quiser. Tanto da NTT, que a gente está até brincando aqui sobre piso mínimo, que a gente também tem acesso a isso, mas esse patrocinador é uma coisa importante, porque a gente sabe que ele está qualificado para poder responder e adequar ao serviço que a gente precisa, né? Está alinhado às necessidades da NTT, né? As regulamentações. Vai saber o que fazer para Sim. você, porque a gente está dando uma explanação aqui só, né? Todo associado do CETRANS, ele tem um especialista que pode instruir ele, independente do modelo de negócio dele. Tem. Então, qualquer modelo que ele tem com dúvida, na parte de seguro, na parte de sistema, na parte de mudança de legislação, a trabalhista, qualquer dúvida que ele tem, o CETRANS tem um especialista que pode estar ajudando ele. Eu falo, se não tem, eu vou atrás de quem é. Igual a gente fala, NTT, quem é a pessoa, a pessoa mais entende. A gente fez o ABC Empresarial pensando nisso, né? Sim. Em nossos eventos, nosso jeito de trabalhar, né? É esse, que nem vamos fazer um episódio de seguro, a gente traz uma pessoa especialista mesmo. Sim. Não vai trazer alguém que vai Falar te gerar sobre mais seguro, dúvida, ou vai fazer alguma coisa que vai te dar trabalho depois. Legal, esse Então, assunto é Rafa, muito nós- interessante. Finalizar esse assunto aí, a resolução 6084, ela fala da integração entre os órgãos NTT, Exatamente. SUSEP, Sistema. Fisco. Detran, não esqueçam, quem não está com o documento em ordem dos veículos, quem não fez os contratos de arrendamento correto, Precisa fazer. não vai dar trabalho. A gente também auxilia isso, a gente tem esse sistema, tem como ajudar vocês nesse tema. Então, Mas fiquem a espertos. gente está encerrando essa pauta, mas qualquer dúvida, vocês entrem em contato aqui com o CETRANS.